Durante 24 anos da minha vida, eu não vivi. Eu sobrevivi. Eu cresci dentro das testemunhas de Jeová. Eles ensinaram-me que aquilo era amor, que era proteção, que era o caminho certo. Mas na verdade era uma prisão. Uma prisão sem grades, mas com controle em tudo. Eu não podia ser quem eu era. Não podia pensar livremente. Tudo era pecado. Tudo era pecado. Desde muito nova, meteram-me na cabeça que eu não podia ter uma vida normal. Eu não podia namorar fora da religião. Eu não podia ter relações sexuais com ninguém. Eu não podia explorar quem eu era como mulher. E isso ficou tão entranhado na minha cabeça que eu tinha pesadelos. Eu sentia culpa só de pensar em coisas completamente normais. E eu vivia em medo constante. Medo de ser julgada, medo de estar errada, medo de ser má. E era obrigada a assistir a todos os memoriais, congressos e reuniões. Mesmo que aquilo me fizesse completamente mal. E eu estava lá, mas não sentia nada. Era obrigada a comentar, a participar, a fingir. E isso destrói-te por dentro, porque estás a fazer coisas que não sentes. Estás a dizer coisas que não sentes. Estás a viver uma vida que não é tua. Eu nem pude escolher com quem me dava. Eu só tinha amigos fora da religião, porque eram as únicas pessoas com quem me identificava. E por causa disso, eu era tratada com desprezo, com frieza, com crueldade. Se eu quisesse expressar uma opinião, eu levava com gritos. Se eu quisesse viver a minha vida, eu levava com tratamento de silêncio. Com manipulação, com chantagem emocional. Faziam-me sentir mal por existir. E depois ainda tinha que viver com comparações. A minha irmã era a menina de ouro, a exemplar, a perfeita. E eu era tudo o que estava errado. Diziam-me para ser como ela, para me vestir como ela, para agir como ela. Mas eu não queria, eu nunca quis. Vestir-me como eu queria, vestir-me mal, era ainda a única coisa minha. Mas até isso me tiraram. As mulheres eram obrigadas a usar saia. Se não usasse, havia consequências. Havia violência. Eu cheguei ao ponto de desejar ser rapaz. Só para fugir daquela pressão constante sobre quem eu era, sobre o meu corpo. E o isolamento. Eu não podia falar com pessoas que saíam da religião. Eu não podia falar com a minha própria família. Eu era proibida de falar em casa sobre a minha tia, porque ela é trans. Eu era proibida de falar no nome dela. Durante 24 anos fizeram-me acreditar que eu era incapaz, que havia algo de errado comigo, que eu era problemática. Durante 24 anos. Eu vivi durante 24 anos a achar que nunca ia ter uma vida digna. Até que um dia eu tive coragem para sair e foi uma explosão. Fui humilhada, fui insultada, maltratada. Os três contra mim, como se eu fosse um monstro. A minha própria mãe filmou-me. Fui chamada de demónio, de psicopata, de uma pessoa horrível. Tentaram bater-me, tentaram tirar-me o telemóvel à força. Disseram para eu nunca mais voltar. Eu tinha 24 anos e estava a ser tratada como uma criminosa na minha casa. Quando eu só queria ser livre, ter uma vida normal. Fui parar a um alojamento local, sozinha, destruída. E mesmo assim não acabou aí. Houve perseguições. A minha mãe perseguiu-me, foi atrás de mim. Tentou puxar-me, tentou agarrar-me para me tentar controlar, para me tentar levar de volta à congregação, para me tentar levar de volta à casa e à congregação. Houve momentos em que ela apareceu nas paragens de metro. Apareceu perto do meu trabalho, no próprio alojamento local. Eu tive que lutar sozinha pela minha liberdade. No meio disto tudo, só uma pessoa ficou do meu lado. A minha tia. A mesma que me proibiram de ver. Tanto a mim como a ela. A minha tia trans. Ela ouviu-me. Foi a única que me compreendeu. E o que é que mais me revolta? É ver que mudaram as regras. Agora há mais liberdade. Já podem falar com pessoas desassociadas. As mulheres já podem usar calças. Já podem fazer transfusões de sangue. De caminho já podem fumar. Mas na minha altura era uma ditadura.
Na minha altura era uma ditadura. Eu não podia fazer nada do que queria. Eu fui privada de experiências, de escolhas de vida. Fui privada de ter opiniões. Fui privada de viagens. Hoje vejo a minha irmã, cuidado que eu tinha quando saí de casa, a ter toda a liberdade que eu nunca tive. Ela viaja por todo lado com amigos lá da congregação. Ela nem trabalha, só ganha uns trocos de part-time, que é para poder ser pioneira, para dedicar todo o seu tempo à religião. E não faz nada. Na minha altura eu tinha que trabalhar. Eu tinha que ter um contrato, eu tinha que trabalhar. E dói. Dói porque parece que foi normal. Mas não foi. Aquilo deixou-me marcas. Deixou-me marcas físicas. Problemas digestivos. Eu não durmo à noite. Marcou-me muito a mente. Para sempre. Ainda hoje acordo à meia da noite, com este peso. Mas posso finalmente dizer que mesmo assim, libertei-me. Consegui ser livre, reconstruir-me. Mesmo com esta dor, com este peso. Eu sou livre.